Ezequiel 37. Que você nessa noite possa meditar nessa palavra. Que antes da palavra falar com você, que primeiramente Deus ele possa falar comigo através da palavra dele. Que nós nessa noite nós possamos ser sensíveis àquilo que Deus ele quer falar conosco. Seja sensível, igreja, à voz do Senhor. Às vezes o nosso dia a dia é tão corrido, o nosso cotidiano, que muitas das vezes passa desapercebido o nosso momento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Mas essa noite o Senhor ele preparou para mim e para você, para que nós possamos ter essa intimidade com Ele, para que Ele possa falar um pouco da palavra dEle para a gente, para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele quer para nós nessa noite, amém? Então Ezequiel 37, vamos ler, do capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E disse-me ele: Profetiza, e estes ossos, dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, somos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu, o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair dela, ó povo meu. Amém? Aqui no versículo 1, eu gostaria muito que você prestasse atenção, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor e o levou no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel, igreja, para quem não sabe, era um sacerdote e um profeta. E aqui essa história fala sobre um povo. Deus ele quer levar Ezequiel ali no meio de um vale que simboliza o povo de Israel que estava morto. E começa a palavra do Senhor assim: E veio em mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Existem 3 tipos de vale na nossa vida. Existe o vale aonde nós mesmos entramos nele, que é através da nossa consequência, através da consequência do nosso pecado, através da consequência que nós mesmos atraímos para que nós pudéssemos estar nesse vale. Existe o vale aonde o nosso adversário, o diabo, ele quer te colocar no vale para tentar te parar porque você é diferente, porque você tem algo diferente, porque você, assim como Ezequiel, Deus ele levantou você para fazer algo diferente, para profetizar. Então existe esse segundo vale, aonde o diabo ele tenta nos colocar. E existe o terceiro vale, que é o vale quando Deus ele nos coloca no vale. Então dentro desses 3 tipos de vale, eu quero te dizer que quando esse vale que nós mesmos entramos dentro dele através das nossas consequências, assim que a nossa consequência ela acaba, assim que nós já resolvemos aquilo ali com Deus, automaticamente nós já saímos desse vale, porque nós mesmos que entramos nele. Então você tem poder para sair do vale que você mesmo entra nele. O Senhor ele te deu autoridade, o Senhor ele te deu sabedoria para que você possa sair desse vale que você mesmo tem entrado nele. Existe o segundo vale, que é o vale quando o diabo ele tenta nos colocar dentro dele, para que ele possa frustrar os nossos sonhos, para que ele possa frustrar os nossos planos, para que ele possa nos deixar acomodados, de mãos atadas. Mas esse vale você também consegue sair dele, que é quando você repreende ele pelo nome de Jesus, e ele tem que ser exterminado e você tem que ficar livre desse vale.
porque o Senhor te deu poder e autoridade. Mas tem o terceiro vale, igreja, que é o vale quando Deus nos coloca nele. E esse vale, eu quero te dizer que quando Deus ele te coloca nesse vale, não há quem te tira dele. A própria palavra de Deus fala que ai do homem que cai nas mãos do Senhor. Então eu quero te dizer que quando o Senhor ele te coloca num vale, não é para você morrer dentro desse vale. Quando o Senhor ele te coloca nesse vale, não é para você se estagnar e falar que você vai deixar de ser crente, e falar que você vai deixar a sua liderança, e falar que você não vai fazer mais nada para o Senhor. Eu quero te dizer que quando o Senhor ele te coloca nesse vale, é porque Ele tem um propósito para você dentro do vale. E quando o Senhor ele te coloca nesse vale, o Senhor ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar no seu caráter, Ele vai trabalhar na sua vida, seja de qualquer área, qual área for. O Senhor ele vai te dar estrutura. O Senhor muitas das vezes ele vai te desfazer nesse vale para te refazer de novo. Muitas das vezes é nesse vale que o Senhor vai falar com você, e é quando você está dentro do vale que você vai ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Então aqui quando o Senhor colocou Ezequiel no vale, assim diz o versículo: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel não pediu Deus para que Deus levasse ele no vale. Ezequiel não quis ir para o vale de ossos secos. Mas foi como eu falei, quando o Senhor ele quer nos colocar no vale, Ele quer nos colocar no vale por causa de um propósito, de um objetivo. Então se você se encontra no vale assim como eu, assim como a maioria de nós, que não deve ser diferente, eu quero te dizer que é no vale que você vai conhecer quem é Deus. É no vale que você vai saber que o Senhor ele tem cuidado de vós, porque quando o Senhor colocou Ezequiel dentro do vale, quando a mão do Senhor levou o espírito de Ezequiel dentro do vale, o Senhor colocou ele lá, mas o Senhor não o deixou só. A todo tempo o Senhor estava ali com ele. E o versículo 2 diz assim: e me fez andar ao redor deste vale. E eu quero te dizer nessa noite que quando o Senhor nos coloca dentro de um vale, Ele não quer te colocar lá para você ficar estagnado. O Senhor ele não quer te colocar dentro do vale para que você fique de braços cruzados. O Senhor não quer te colocar dentro do vale para que você possa fazer questionamentos e simplesmente ficar parado murmurando. Aqui o que o Senhor fez? Quando colocou ele no vale, o Senhor fez ele andar ao redor daqueles ossos. Então quando o Senhor ele nos coloca no vale, é para que você possa sair do comodismo. Quando o Senhor te colocar no vale, é para que Ele possa te movimentar, porque talvez você esteja parado. Quando o Senhor te colocar no vale, é para que você ande, porque a sua vitória vem pelo seu marchar. E muitas das vezes nós paramos, nós nos estagnamos e esquecemos quem é Deus na nossa vida. E esquecemos o que o Senhor tem para nós. E começamos a murmurar ali parado. E eu quero te dizer que se você não mudar a situação da sua vida, a história ela sempre vai se repetir. Você sempre vai estar no vale. E se você não andar perante os ossos, como o Senhor tem falado para Ezequiel, e me fez andar pelo vale. Então se você diante do seu problema, diante da sua situação que você se encontra, você não se movimentar, você vai morrer como esses ossos. Então ande, igreja. Está difícil, mas ande. Está doendo, mas ande. Assim como Ezequiel, o Senhor ele é contigo. Então quando o Senhor ele te colocar num vale, você não estará só. Apenas ouve a voz do Senhor, quando o Senhor mandou Ezequiel andar sobre o vale. E continuando diz assim: e eram muito numerosos a superfície daquele vale, que estavam sequíssimos. Por que o Senhor mandou
Ezequiel andar ao redor dos ossos. Eram ossos. Ezequiel poderia passar por cima daqueles ossos, porque simplesmente eram ossos. Era um vale, não tinha nada mais ali do que aqueles ossos. Mas o Senhor pediu a Ezequiel para o quê? Andar ao redor dos ossos. Por que eu quero te dizer nessa noite isso? Porque o Senhor não mandou ou não deixou simplesmente Ezequiel ali no meio do vale e deixar ele fazer o que ele simplesmente quisesse fazer. Talvez poderia ser andar por cima daqueles ossos, porque aquele vale ali eram ossos, estavam mortos, mas eram irmãos de Ezequiel. Estavam sem vida, mas eram irmãos de Ezequiel. E quantas das vezes acontecem situações nas nossas vidas, em que muitas das vezes nós nos deparamos no vale, e simplesmente mediante talvez ao medo, mediante talvez a revolta, a gente simplesmente quer fazer aquilo que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor mandou Ezequiel ir andar ao redor daquele vale, porque aquele povo era o povo de Israel. Estavam mortos, mas era o povo de Israel. Estavam mortos, mas eram irmãos de Ezequiel. Então, quando você estiver no vale, meu irmão, não ande por cima daquele que está morto. Aprenda a ser sensível à voz do Senhor, e não anda por cima daquele que está no chão. Não ande por cima daquele que está caído, porque são nossos irmãos. E assim como aquele vale, aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está morto, o Senhor Ele vai te colocar no meio deles por um objetivo. Aquilo que está morto e que o Senhor tem propósito tem que reviver. E qual é a nossa posição diante do vale que nós nos encontramos nessa noite? Como nós estamos andando diante das dificuldades que o Senhor tem colocado nas nossas vidas nessa noite? E me fez andar ao redor daqueles vales, e eram muito numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos. Outro ponto muito importante, onde que eu me deparo aqui na palavra de Deus, é quando Ezequiel fala que aqueles ossos estavam sequíssimos. Então você pode perceber que aqueles ossos não estavam enterrados. Aqueles ossos estavam ali para que Ezequiel pudesse ver, para que Ezequiel pudesse tocar, para que Ezequiel pudesse ter sensibilidade naquilo que ele estava vendo. É por isso que ele fala que aqueles ossos estavam sequíssimos. Deus ele estava expondo aqueles ossos para que Ezequiel pudesse ver. E quantas das vezes o Senhor Ele nos expõe, ou Ele expõe algum problema, para que nós pudéssemos enxergar, mas nós não aceitamos, porque nós achamos que aquilo é afronta, porque o Senhor Ele está nos expondo ali. Eu quero te dizer nessa noite, que para Ezequiel ver aquele vale tinha que estar exposto. Então, para que você possa ver o seu problema, ele tem que estar exposto para que você possa enxergá-lo. E muitas das vezes nós não aceitamos ser expostos, porque nós vemos isso como vergonha, nós vemos isso como afronta, nós vemos isso como medo. Mas eu quero te dizer que para que haja o agir de Deus, o seu problema tem que ser exposto. E isso dói, igreja. Quando expõe algo que você não quer que seja exposto, isso dói. Isso machuca. E eu quero falar para vocês algo que aconteceu comigo esses dias, acredito que ontem de ontem, que me marcou, porque eu estava no sofá sentado com minha esposa e nós estávamos conversando, e eu murmurando. E eu estava falando para ela que as lutas estavam grandes, que estava difícil,
E dentre isso tudo eu fui falar do meu ministério, né? Não podia falar apenas da luta, mas tinha que falar que estava difícil também meu ministério. E ela me falou algo, que foi o próprio Deus que usou a boca dela para que falasse aquilo. E ela me falou que quando eu estou passando por algum problema, que estar doendo é porque eu estou crescendo. Porque quando uma criança ela começa a crescer, os ossos dela começam a crescer, nós já passamos por isso, só não lembramos, mas dói. Quando um dente que caiu começa a crescer, ele dói. Então o processo para te fazer crescer, ele vai doer, igreja. E muitas das vezes, nós não sabemos, ou muitas das vezes nós não lembramos do processo. Mas eu quero te dizer, que para você ver o seu problema ser exposto, ele vai doer. Ezequiel não queria estar ali no meio daquele vale. É um vale de ossos, igreja. Você iria ficar confortável estando no meio de um vale de ossos? Era um vale de ossos secos. Mas o Senhor o levou ali, e o Senhor não o deixou só. E ali o Senhor mostrou para ele que eram ossos, aonde ele pudesse ver que eram ossos sequíssimos. Então Ezequiel andou ao redor daqueles ossos, e dando continuidade diz assim: então me perguntou, filho do homem, caso poderão reviver estes ossos? O Senhor, Ele precisa nos perguntar, igreja, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas? Não. O Senhor, Ele precisa de nós, para que nós pudéssemos opinar naquilo que o Senhor, Ele quer fazer com as nossas vidas? Não. Mas o Senhor perguntou a Ezequiel ali, sabe por quê? Porque o Senhor queria ouvir da boca dele. O Senhor queria ver a fé dele. E eu quero te dizer que não é diferente conosco. Às vezes o Senhor, Ele nos coloca numa situação onde o Senhor, Ele vai provar a nossa fé. E o Senhor perguntou ali, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse para o Senhor, Senhor, Tu sabes. Ezequiel teve naquele momento temor. Ezequiel teve naquele momento, além de temor, princípios. Ele sabia que o Senhor era aquele onde que podia fazer coisas, aonde eram inevitáveis, aonde não tinha condições de se realizar. Ele falou, Senhor, Tu sabes. Aquilo que era improvável para ele, ele sabia que o improvável o Senhor podia fazer. Então aquilo que é improvável para a nossa vida, aquilo que falam para você que não tem mais jeito, que não tem mais condições, que não é possível, eu quero te dizer que o seu Deus é aquele que faz onde não tem, que cria onde não existe. O seu Deus é aquele que faz aonde é impossível. Ele é aquele que cria circunstâncias. Então que nessa noite, igreja, você possa ouvir a voz do Senhor. Você possa ouvir a voz do Senhor te chamando pelo nome, te perguntando, você pode sair desse vale? E o que você vai dizer para o Senhor? Faça como Ezequiel, Senhor, Tu sabes. Por mais que o Senhor sabe do que vai acontecer, um dia para nós é 1000 anos para Deus. O Senhor, Ele já conhece a nossa trajetória. O Senhor, Ele já conhece as nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. Mas o Senhor, Ele quer saber até onde vai a nossa fé. Até onde vai a nossa intimidade. Até onde vai a nossa vida cristã com o Senhor. E Ezequiel respondeu para o Senhor, Senhor, Tu sabes. E o Senhor disse-lhe, profetiza sobre estes ossos, para que esses ossos possam ouvir a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei o espírito de vós reviver. Então quando você se deparar diante ao vale que você se encontra, igreja, o Senhor, Ele quer que você profetiza.
O mesmo Deus de ontem, de antigamente, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que levou Ezequiel naquele vale para profetizar, é o mesmo Deus que te colocou no meio do vale para que você profetiza. Se nós soubéssemos o peso que tem a nossa palavra, se nós soubéssemos o peso que tem quando nós estamos dentro de um direcionamento do Senhor, o peso da nossa palavra, muitas das vezes nós não ficaríamos murmurando, muitas das vezes nós não ficaríamos prostrados, nós não ficaríamos questionando, nós não ficaríamos murmurando, se nós soubéssemos o peso que tem a nossa palavra. Só que nós somos falhos, nós somos pecadores, e pelo fato de sermos pecadores, muitas das vezes o inimigo ele usa isso para que isso possa nos afrontar, para que isso possa nos prostrar, para que isso possa te deixar parado no meio do vale, e aí nós esquecemos de quem nós somos, nós esquecemos de quem é o Senhor na nossa vida. Mas assim como Ezequiel, o Senhor ele vai nos levar para que você possa profetizar. Então você, mediante ao vale que você encontra, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu parente está morto, profetiza. Você acha que não tem mais jeito para a sua vida, ou os médicos já falaram que não tem mais hipótese, que não tem mais como fazer mais nada, que já foi feito tudo, ou você acha que é impossível realizar o seu sonho, ou você acha que é impossível gerar, eu quero te dizer que o Senhor, Ele te levou no meio do vale, para que você possa profetizar. Então aprenda a profetizar nessa noite, igreja. Aprenda a colocar em ação aquilo que o Senhor Ele quer que você faça. Aquilo que está morto viverá, se você profetizar. Aquilo que está abatido terá que se levantar, se você profetizar. Então apenas faça aquilo que o Senhor Ele colocou você para fazer. Apenas faça aquilo que está no seu alcance para fazer. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Profetize, igreja. Eu aprendi uma coisa uma vez, aonde falou muito comigo, que pior do que fazer a obra relaxadamente, é fazer com excelência aquilo que você não foi chamado para fazer. E eu me deparei com isso, por que fazer a obra de Deus relaxadamente, sendo que a obra de Deus nós temos que fazer com perfeição? Eu quero dizer que vai chegar momentos na nossa vida onde nós não vamos ter força, aonde nós não vamos querer fazer, mas nós vamos estar fazendo, aonde nós vamos estar prostrado, mas nós estamos fazendo, aonde nós vamos achar que nós não vamos aguentar, que chegou o fim, que acabou, mas nós estamos fazendo. Então pior do que fazer a obra de Deus relaxadamente, é fazer com excelência aquilo que você não foi chamado para fazer. E muitas das vezes o Senhor nos coloca em determinado lugar ou determinadas situações, aonde nós saímos por nossa própria vontade, aonde nós saímos por nossa própria força. E eu quero te dizer que quando você sai do propósito do querer de Deus, vai doer mais. Quando você sai da vontade do propósito de Deus, o Senhor vai criar circunstâncias e situações para que você possa voltar no vale. E foi o que eu falei, enquanto nós não mudarmos as nossas vidas, as circunstâncias, as situações, a história vai se repetir, igreja. Então você está percebendo que depende muito de mim e de você, quando nós estamos no vale, o Senhor Ele vai te levar para profetizar. Então está cansado, está doendo,
está difícil, muitas das vezes nós nos encontramos ou vamos nos deparar com essa situação. Mas faça como Ezequiel, ouve a voz do Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor e tem um direcionamento, o Senhor vai te levar a profetizar. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar espírito sobre vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém sobre vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor. Você está entendendo que quando o Senhor Ele te mandar profetizar, o Senhor Ele vai gerar ali situações, através daquilo que o Senhor Ele mandar você profetizar, algo vai ter que começar a acontecer. Então adianta você ficar no meio do vale parado, igreja? Não. Adianta você ficar estagnado no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, no meio das suas transgressões? Não. Não foi para isso que o Senhor Ele nos chamou. Então quando você começar a profetizar, algo vai ter que acontecer. Então apenas profetize, igreja, porque você já deu o seu passo. Você foi obediente, você ouviu, e você fez aquilo que o Senhor ordenou você fazer. Apenas profetize, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Então eu profetizava, e houve ruídos, um barulho de ossos se batiam contra ossos que se ajuntavam, cada osso com o seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então quando o Senhor levou Ezequiel a profetizar sobre aqueles ossos, assim que Ezequiel ele já liberou a palavra, já começou a acontecer algo. Aqueles ossos começaram a se juntar, a se debater um com o outro e se juntar. E eu quero te dizer nessa noite, para acontecer algo na sua vida, o Senhor, Ele tem que te dar um direcionamento. Não é apenas profetizar, igreja. Quando você profetizar, algo tem que acontecer. O que eu quero te dizer com isso? Que quando você estiver no meio do vale, aonde você se encontra, e profetizar, o Senhor Ele vai começar a mexer na estrutura. O que é mexer na estrutura? Muitas das vezes a própria estrutura somos nós. Como aqueles ossos poderiam simplesmente levantar, sendo que primeiro eles precisavam se juntar. Primeiro cada osso teria que se conectar, teria que ter aquela ligação, cada osso com seu osso, para que pudesse gerar ali uma estrutura, para que algo pudesse ficar de pé. Então o Senhor Ele vai mexer nas nossas estruturas. E se prepare, porque muitas das vezes quando o Senhor Ele mexe nas nossas estruturas, nós não estamos preparados. Mas não se preocupe, porque o Senhor Ele não nos deixou só. O Senhor Ele vai cuidar de mim, o Senhor Ele vai cuidar de você. Mas Ele vai mexer na sua estrutura para que Ele possa te colocar de pé. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O que é a estrutura de uma casa, igreja? É o alicerce, não é? O alicerce é o que? Que coloca a casa, que deixa essa estrutura aqui de pé. Então, para você ficar de pé,
o Senhor ele vai criar situação aonde você vai ter que passar pelo processo. E assim como aqueles ossos tiveram que passar pelo processo, primeiro tiveram que juntar os ossos para que eles pudessem ficar de pé. Para que eles pudessem ter vida, o Senhor mandou Ezequiel profetizar para que crescessem neles carne, nervos. Então você está entendendo que teve todo o processo? Não tem como você ficar de pé se você pular processos. Não tem como você chegar em determinado patamar se você pular processos. Então a luta que você tem vivido hoje é processo, igreja. A dificuldade que você tem vivido hoje é processo. Aquilo que Deus fez Ezequiel profetizar para que aquele vale pudesse levantar, gerou processo. E é no processo que Deus ele vai trabalhar conosco. É no processo que Deus ele muitas das vezes vai forjar o nosso caráter. É no processo que Deus ele vai aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado na sua vida. É no processo que Deus ele vai te ensinar a liberar perdão. E é difícil, né, igreja? É no processo que Deus ele vai te ensinar a ter sensibilidade para que você possa conhecê-lo, para que você possa ouvi-lo, para que você possa senti-lo. É no processo, igreja. É naquilo ali que dói que o Senhor vai fazer você ter a sua vitória. É depois do processo que você vai receber a sua vitória. Enquanto você não estiver preparado, eu quero dizer que você vai continuar no vale como ossos ou no meio de ossos. Enquanto você não estiver preparado, você não vai sair do vale e você não vai fazer reviver aquilo ou aquele que está morto do seu lado. Então obedeça ao processo do Senhor na sua vida. Então disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e perdeu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. E eu quero te dizer como você, como Ezequiel, no meio do vale. Enquanto houver fôlego de vida, a esperança. Enquanto houver com fôlego de vida, a esperança. E eu quero te dizer, por causa de igreja, Deus salva uma nação. Por causa de você, Deus pode salvar a sua casa. Mas não é salvação de levar para o céu não, que salvação é individual, viu? Mas por causa de você, o Senhor pode criar situação e circunstância para que a pessoa possa conhecê-lo e possa ser salva. Por causa de você, Deus possa criar situações e circunstâncias para que o seu amigo, para que o seu vizinho possa reviver, possa viver. Não tem testemunho maior, igreja, do que a nossa própria vida. Enquanto nós estamos aqui, ou enquanto nós estamos no vale, você pode ter certeza que o Senhor ele está conosco, mas nós estamos sendo observados. Então, enquanto houver fôlego, há esperança. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então eu quero te lembrar aqui desde o começo, que quando o Senhor levou Ezequiel ali naquele vale em espírito, é porque o Senhor queria mostrar algo para Ezequiel.
O Senhor queria mostrar algo para Ezequiel que ele mesmo não poderia ver, que ele mesmo não conseguiria ver, mas foi necessário o Senhor levar ele até aquele lugar para que ele pudesse ver. Então às vezes você tem orado, você tem perguntado para o Senhor: Pai, por quê? Pai, Senhor, me mostra. Deus, revela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Mas eu quero te dizer que quando o Senhor Ele te revelar, eu quero te perguntar se você vai estar pronto para que você possa ver. Quando o Senhor te revelar, eu gostaria que você meditasse se você vai estar pronto para profetizar. Por quê, igreja? Porque se você não tiver vida com Deus, se você não estiver no centro da vontade de Deus, aquilo que você profetizar vai ser simplesmente palavras, igreja. Aquilo que você profetizar, não assuste se não acontecer nada. Não se desanime se não acontecer nada. Por quê? Porque o Senhor levou Ezequiel dentro daquele vale. O Senhor falou com Ezequiel dentro daquele vale. O que eu quero que você veja? Ezequiel, ele estava no centro da vontade de Deus. Está difícil, igreja, mas esteja no centro da vontade de Deus. Está doendo, mas permaneça no centro da vontade de Deus. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que Deus te prometeu, vai se cumprir, igreja. Aquilo que está morto, mas que um dia foi vida, e morreu antes da hora, você pode ter certeza que vai reviver. Então, se o seu sonho, ele está morto, se os seus sonhos, ele está como aquele vale, eu quero te dizer para você se levantar, porque quando você se levantar e começar a andar, a marchar, o que eu falei? A sua vitória vem pelo seu marchar. Quando você começar a marchar na presença do Senhor, você vai começar a ver coisas que você não viam. Por quê? Você vai começar a aprender. Você vai começar a ter intimidade. Você vai começar a ter sensibilidade àquilo que você não tinha. Então aquilo que está morto, igreja, precisa de um processo. Que o processo comece de você, sobre você. Se levante nessa noite. Se levante, talvez a sua casa esteja morta. Talvez aonde você está morto. Comece de você, igreja, se levante. Para que através da sua vida, pessoas possam ser avivadas, sonhos possam ser revividos, promessas possam acontecer. Então comece de você. Você acha que não pode, mas o Senhor fala que pode. A medicina diz que não tem mais jeito, mas o Senhor fala que o final, o fim, é o começo para Ele. Você acha que situações vão te matar, mas o Senhor fala para você nessa noite que situações são processos que vai te fazer ficar de pé. Você acha que você não consegue mais gerar um sonho, gerar o seu sonho, mas eu quero te dizer que o seu Deus é o Deus do impossível. Você entendeu isso? O seu Deus é aquele que vai fazer você gerar o seu sonho. O seu Deus é aquele que vai escrever para você uma nova história. O seu Deus, depois que fazer você reviver, fazer aqueles ossos levantar, fazer sobre você passar todo o processo, Ele vai fazer você reviver. E não é só isso, igreja. Sabe o que mais? Quando o Senhor fazer você reviver, o Senhor vai colocar sobre você o Espírito dEle.
E quando o Senhor colocar sobre você o Espírito dele, eu quero te dizer que você vai começar a ser diferente. Quando o Senhor colocar o Espírito dele sobre a sua vida, você vai começar a fazer diferença. Porque muitas das vezes você vai ter algo que o outro não tem. Muitas das vezes você vai ser algo que outro não é. Mas por que, igreja? Porque você passou pelo processo. Porque você passou por determinadas situações que te fez hoje se levantar e ser diferente. Então seja diferente, igreja. Aprende não apenas a ser diferente, mas a fazer a diferença. O Senhor, Ele te escolheu como povo santo, sacerdócio. O Senhor, Ele te escolheu para que você possa ser um soldado. E juntos eu e você possamos se tornar um exército de Cristo. Você entende que você em determinadas situações, você nunca está sozinho. Porque quando você está no vale, é você e Deus. Mas quando o Senhor, Ele te levanta do vale, Ele te faz reviver, Ele te faz andar, você já é um soldado, você se encontra com outro soldado, você se encontra com um corpo, você se encontra com uma igreja, com uma denominação, e juntos nós formamos um exército de Cristo. Então quando você não está ali sozinho com o Senhor, você está comigo e eu estou com você. Você está comigo, eu estou com você, porque o Senhor, Ele já nos fez levantar e juntos nós formamos um exército. Então que nessa noite, igreja, você possa sair do comodismo. Que nessa noite você possa sair do vale, que muitas das vezes você mesmo entrou nesse vale. Que nessa noite o Senhor, Ele possa te fazer levantar do vale onde você se encontra, que você possa reviver, que você possa viver aquilo que o Senhor, Ele tem para você, que os processos de Deus possam fazer com que você venha receber aquilo que o Senhor, Ele tem para você. Então não é hora de você desanimar. E eu sei que você não pediu Deus para que você pudesse estar no vale. Mas sem o vale você não vai ter esse processo, e esse processo não vai te levar à sua vitória. Sem lutas, igreja, não tem vitórias. Sem lutas não haveria vitórias. Então que nessa noite você possa ser sensível a essa palavra, a se colocar de pé, para que algo possa começar através de nós. Para que algo na sua casa possa começar através da sua vida. Não vai ser fácil, igreja. A vida com Cristo é uma vida de reparação. Às vezes nós precisamos de nos reparar. Nós precisamos de reparar os nossos muros, nossos altares, para que algo possa acontecer, para que mudança possa acontecer. A mudança, ela começa de nós. Então que nessa noite que você possa ser um soldado, para que junto nós possamos ser esse exército. E para finalizar no versículo 13 diz assim: sabereis que eu, o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Sabereis que eu, o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Então eu quero te dizer que o Deus que você serve, igreja, é o Deus impossível. Aquilo que é impossível aos seus olhos, o Senhor faz. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, o sonho que você acha que você já não pode mais carregar, eu quero te dizer que o Senhor, Ele te dá. O Senhor, Ele pode fazer. O Senhor, Ele pode fazer. E quando o Senhor abrir essa sepultura de que você se encontra e você se levantar, eu quero te dizer que nem o diabo ele vai estar preparado para isso.
Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em você, igreja. Maior é o que está em nós. Então que nessa noite você possa passar por esse processo que você tem passado. Espera só mais um pouquinho. Acalma aí, o Senhor Ele não te deixou só, o Senhor Ele está com você. O tempo de vale, igreja, ele acaba. Nenhuma noite dura para sempre, nenhuma tempestade veio para ficar. Um dia mau é só mais um dia, mas vai passar. Hoje, eu estou chorando, mas amanhã eu vou sorrir. Hoje você está morto, mas amanhã você vai viver. Hoje aquilo que você precisa fazer, talvez você não tenha feito, mas o Senhor Ele vai te levar no vale e no processo, para que amanhã você possa fazer. Então se prepare.